Vamos continuar, irmãos, no nosso estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. E permitam-me rapidamente duas recoleções, isto é, dois relembrares, no fundo isso. Pedro escreve para igrejas que viviam na zona da atual Turquia, na Ásia Menor. Igrejas maioritariamente compostas por pagãos que tinham vindo ao conhecimento do Senhor Jesus como seu Salvador. Gente que mudara de vida. Gente que tinha vivido numa realidade e agora vivia outra, completamente diferente e tantas vezes contraditória com o mundo em que viviam. Nós já vimos isso há uns tempos atrás em mensagens anteriores, quando falamos das relações entre os servos e os senhores, recordam-se? Aquilo que o apóstolo Pedro diz. Vimos também como ele fala das esposas e dos maridos. Da última vez que falamos da realidade do homem cristão, como é que se deve relacionar com a sua família e como é que isso deve traduzir a sua relação de fé com Deus. E hoje nós vamos entrar nestes versículos 8 a 12 do capítulo 3 em coisas muito concretas. Vamos ver como nestes versículos o apóstolo Pedro quase que dá uma pista, um manual para os cristãos que vivem naquelas condições da Bitínia, da Ásia Menor, como é que eles podem realmente viver fielmente o Evangelho, fielmente a sua relação com Deus, e vamos ver como ele até dá pistas muito concretas, alguns caminhos para se viver em unidade. Não se esqueçam que esses irmãos sofriam a perseguição do meio em que estavam, das autoridades inclusivamente. Eles estavam em situações adversas, situações difíceis. E agora Pedro vai falar com eles e vai-lhes dizer, olha, apesar de todas as pressões, apesar de todos os condicionalismos que vocês têm, vocês podem viver em unidade. E nesta manhã, na Escola Vital, falávamos disso. Eu, neste sentido, honestamente, meus irmãos, acho até que nós temos alguma coisa a aprender com Pedro. Temos certamente muito a aprender com o apóstolo Pedro e com essas palavras para os irmãos da Ásia Menor. Porque nós também somos desafiados a viver em unidade. Sendo diversos, sendo diferentes uns dos outros, nós também somos chamados a viver em unidade como filhos e filhas de Deus. Vamos ler, portanto, os versículos 8 a 12 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Por quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Senhor nosso Deus, te pedimos que a tua palavra possa falar aos nossos corações e que as palavras que nós dizemos não possam ofuscar a verdade que há em ti, Senhor, a verdade que tu nos deixas na tua santa e bendita palavra. Senhor, ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a aceitar viver como tu queres que nós vivamos como teus filhos. Isso clamamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que então aqueles irmãos se deviam relacionar internamente nas igrejas, nas comunidades? Porque é que Pedro, portanto, vai falar de unidade? Vai dar-lhes pistas para eles viverem em união. E no versículo 8, se prestaram bem atenção, o apóstolo diz, finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Ele fala de 5 coisas aqui. Há quase 5 passos, vão perceber? Para viver realmente como cristãos em unidade. Primeiramente, a primeira coisa que ele fala é de ter o mesmo sentimento. Podíamos traduzir isso talvez por ter uma mente semelhante. Ele exorta os irmãos a viverem de forma unida, realmente pensando e vivendo da mesma maneira. Este mesmo sentimento que nós lemos aqui no versículo, este mesmo sentimento tem que ver com o nosso intelecto, tem que ver com a nossa existência intelectual e como seres racionais. Mas
De facto, nós lemos Pedro e vemos que quer aqui nesta primeira carta, quer na segunda carta, quer mesmo nos Evangelhos, Pedro nunca colocou em questão a existência da fé baseada na experiência pessoal de cada um. Pelo contrário, nós notamos que o apóstolo Pedro, no contexto das suas epístolas, dos Evangelhos, ele cria numas escrituras, numa palavra de Deus que era a norma e que era o ponto de partida comum de todos os irmãos, que também aqueles que viviam na Ásia Menor. E essa abordagem, essa noção de que existe uma palavra que permanece, que é normativa, que é aquela que vale para nós e valeu para eles há 2000 anos atrás, essa abordagem contrasta infelizmente com muita da experiência religiosa que muito bom cristão evangélico tem desde o século XX até agora. Isto é, às vezes nós olhamos para as pessoas e pensamos, para os nossos irmãos de outras igrejas, talvez aqui também, e pensamos, o que é que de facto é a norma para nós? E pensamos que até parece que a minha experiência, a minha emoção, a relação que eu tenho com Deus é que é a norma. Não, a norma não é essa, a norma é a palavra de Deus. É o que eu deixei dito, é aquilo que Pedro está a viver no momento em que vai escrevendo as suas cartas, que as vão tornar palavra autoritativa do nosso Deus. Nós vivemos num tempo hoje em dia em que a moda, não vou dizer a moda, mas o modelo, o padrão, é quase o que é que tu sentes em relação a Jesus Cristo. E portanto nós vemos, infelizmente, muitas vezes, muitos cristãos perderem-se nessa subjetividade. Aquilo que importa é aquilo que eu sinto. Não é, meus irmãos, aquilo que importa é aquilo que a palavra de Deus determina, pois ela é a palavra que veio do próprio Deus para nós. Isso acontece nas igrejas ditas evangélicas e acontece também nas outras. Toda a gente quer viver de acordo com a sua comodidade. E viver a fé de acordo com a sua comodidade, muitas vezes é viver a fé de acordo com aquilo que nós achamos. Aqui não há achômetro. Aqui é o que é que a palavra determina, o que é que Deus diz. E Pedro claramente diz, olha, pensem da mesma maneira, tenham o mesmo sentimento, entendam-se. E qual é a base da mesma maneira e do mesmo sentimento? É aquilo que cada um pensa, não cada cabeça a sua sentença, não é o que se diz. Cada cabeça tem uma ideia. Não, Pedro está dizendo, se nós temos que ter, todos que ter o mesmo sentimento, qual é que vai ser a base do nosso sentimento? Senão, aquilo que vem de fora, aquilo que é a palavra de Deus. A segunda coisa que Pedro diz, e que também nós devemos compreender como tal, a segunda questão que ele fala ali, falou do mesmo sentimento, da mesma mente, fala de compaixão. A palavra grega aqui no Novo Testamento é a palavra simpatia. Deu a nossa palavra simpatia. Ou seja, sympathos em grego significa andar no mesmo caminho. Está bem? Ou seja, simpatia é isso. É estarmos de facto em comum. E este é um vocábulo que só aparece aqui no Novo Testamento. Não aparece em mais lado nenhum. Mas que nos chama a atenção para a necessidade de que nós entendamos que aquilo que faz uma comunidade de crentes que se juntam, que se congregam, é sermos capazes de determinar que de facto estamos no mesmo caminho. Nós precisamos saber que aquilo que os nossos irmãos sentem por nós, e nós por eles, quando lutamos contra o pecado e contra as limitações da nossa carne, nós temos de saber que isso pode ajudar-nos a formar uma congregação de gente que é simpática uns com os outros, isto é, que se encontra na mesma realidade, vivendo o mesmo testemunho em Jesus. E a terceira coisa que ele fala ali diz, amando os irmãos. Já repararam? Amar os irmãos. O que é isso de amar os irmãos? Quando nós falamos do que é amar os irmãos, cada um de nós pode ter uma opinião. Mas sabem, não interessa a minha opinião, interessa aquilo que a palavra de Deus diz sobre amar. E a palavra de Deus é muito clara. Essa virtude, o ser capaz de amar os irmãos, já Pedro no primeiro capítulo desta carta, não muda, Vilma, nem um toquezinho, faz favor. Já está. Já nesta primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, Pedro até falou de amor, e ele até falou dizendo, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. E também nesta segunda carta que iremos ler mais tarde, estudar mais tarde, se assim o Senhor quiser, ele exorta os irmãos à piedade, ao amor fraternal. Já repararam que o amor de fraterno, o amor entre os irmãos, era uma constante do discurso de Pedro? Estava preocupado com isso, sabendo que os irmãos, vivendo em meios estranhos e agressivos, se podiam sentir condicionados na sua vivência como cristãos. Paulo também falou disso. Em Romanos, Paulo diz o quê?
amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E se continuássemos, nós chegaríamos, vamos ver se conseguimos chegar. Em Tessalonicenses, Paulo fala também de que o amor fraterno, que tem que ser uma realidade, ele até diz, olha, eu não tenho que explicar isso a vocês, porque vocês já o vivem, visto que vocês mesmos estão instruídos por Deus para que vos ameis uns aos outros. Sabem uma coisa, meus irmãos? Amor fraterno não é uma coisa que nós dizemos, não é um sentimento, não é uma emoção. Amor fraterno é aquilo que nós fazemos uns com os outros. É aquilo que nós realmente mostramos. Lembram-se que diz a Bíblia? João 3,17 o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí nós temos a definição de amor. E vemos que Ele enviou a este mundo o seu Filho por causa do seu amor. O seu Filho unigênito e eternamente gerado veio a este mundo para amar e mostrar o que era amar. E nós vemos isso também em 1 de João, capítulo 4, 10, quando nós temos uma das boas definições do amor. Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Tradução: amor fraterno, que Pedro exorta aos irmãos lá da Bitínia e da Ásia Menor, significa serviço abnegado aos irmãos e às irmãs na congregação. Isto é, se eu amo o meu irmão, eu tenho de mostrar isso concretamente na comunidade, na congregação. Quarta pista que ele dá aos irmãos para viverem em unidade, ele fala de entranhavelmente misericordiosos. Ele diz uma coisa que entranha, uma coisa que é interiorizada. É curioso porque esta expressão em grego até significa uma coisa muito diferente, significa intestino saudável. Significa alguém que não tem prisão de ventre. É exatamente isso que significa. E quando Pedro utiliza essa expressão, ele está dizendo, olha, assim como os teus intestinos se mexem quando estás emocionado, tens que ter a mesma tipo de atitude com os irmãos, isto é, nós temos que ter uma relação visceral, não é como se diz hoje em dia, uma relação visceral com os nossos irmãos. E curiosamente, isto até é o mesmo tema que Paulo utiliza em Efésios, capítulo 4, 32, quando ele diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Não é um mero sentimento, é muito mais do que isso, é algo mais do que isso. Sinaliza que assim como Deus nos perdoou em Jesus, nós também devemos perdoar aos outros. Não olhamos para os outros pecadores como se nós também não fôssemos pecadores, como se nós não fôssemos tocados pelo pecado e pela enfermidade humana. Nós também somos, junto com os outros, destinatários da graça de Deus. E finalmente, no versículo 8, ele fala da palavra afável. Sentimentos afáveis, como ele diz, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O sentido bíblico deste termo tem que ver com aquilo que Paulo, por exemplo, utiliza na sua carta aos Filipenses. Quando nós lemos em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmos. E esta é a mesma palavra que é introduzida aqui por afável. Um dos vícios, eu penso muitas vezes, desde que comecei a fazer essa série de mensagens sobre a igreja lá na Ásia Menor, eu penso muitas vezes no seguinte, imagine como é que eles se sentiriam num meio hostil, num meio que os perseguia por causa da fé diferente que eles tinham, num Deus diferente. Quantas vezes nós vemos que as expressões, quantas vezes nós pensamos que as pressões que eles sofreram podiam levar inclusivamente à ruptura dentro da igreja. Nós não vivemos situações parecidas, a nossa situação é tão mais pacífica. E nós sabemos que às vezes as questões que surgem no meio da comunidade, a presunção, a arrogância, o nós acharmos que somos melhores que os outros, às vezes quebra a comunhão fraterna, divide a comunidade. Este tipo de presunção que nós às vezes encontramos e dos quais muitas vezes somos culpados de acharmos que a nossa visão é que é certa, como se a nossa visão fosse o importante e não a visão de Deus que nos é dita e deixada claramente. Esse tipo de atitude destrói uma igreja. E Pedro tem preocupação com isso, está preocupado para que a igreja, nas circunstâncias tão difíceis em que vive, não seja prejudicada a ponto de se dividir, a ponto de comprometer o seu testemunho. Quantas vezes grandes homens, servos de Deus, que nos deixaram visões muito claras
da vontade de Deus para as nossas vidas, afastaram pessoas que estavam ligadas a eles porque, sobretudo, não souberam falar com elas, não souberam ensinar ou não souberam defender essas mesmas posições. E nós vivemos, infelizmente, meus irmãos, num tempo em que não se pode ter crises. As crises são más, por razão, quase como se fosse um axioma. A verdade é isso. A verdade que a palavra de Deus diz, que Pedro ensina aos irmãos da Ásia Menor, é que eles têm de estar unidos. Têm de estar unidos à volta de uma mesma realidade. Não de uma visão própria da realidade, mas sim da vontade do Pai que lhes é dada em Cristo Jesus. O que ele deseja, o que o apóstolo Pedro deseja, é que as congregações se unam em torno da verdade, mas sim com compaixão, com graça, com amor, com simpatia e com humildade. E nós sabemos, isso é muito difícil de fazer viver numa igreja. É tão difícil nós sermos unidos, quão difícil é nós nos aceitarmos uns aos outros, apesar das nossas diferenças. O primeiro passo que ele vai dar aos irmãos da Ásia Menor está logo no versículo 9. E no versículo 9 ele diz uma coisa que é evidente, mas que às vezes nós não fazemos. Ele diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Não se esqueçam que Pedro escreve a irmãos que estão a quem eles chamam estrangeiros e peregrinos. Lembram-se que fala no início da sua carta? Estrangeiros e peregrinos está nos versículos 1 e 2 do primeiro capítulo. E assim o que ele está a dizer é que nós, porque somos pessoas que vivem numa determinada circunstância, numa determinada realidade, mas em que essa nossa realidade não é o nosso objetivo final de vida, não é o nosso ponto de chegada final, nós temos de entender isto, esse momento em que vivemos aqui, e temos de vivê-lo à luz da graça que nos deu Jesus Cristo. As comunidades aí na Turquia, a quem Pedro escreve, enfrentavam imensas pressões externas. E Pedro estava preocupado com as relações internas dentro da igreja. E se antes, no versículo 8, ele exorta a unidade, ao amor fraterno, à ternura mútua, ele agora vai tornar mais claro o que tudo isso significa e implica. O que é que significa amar os outros? O que é que caracteriza o amor a que somos exortados? Em primeiro lugar, nós não nos devemos tratar uns aos outros na igreja de determinada maneira. Isto é, há maneiras aceitáveis e maneiras que não são aceitáveis. O que é que ele diz no versículo 9? Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, ou seja, reagir da mesma maneira. Pedro está a fazer o quê? Está a aplicar os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus diz no capítulo 5 de Mateus, versículo 39, o que é que Jesus disse? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Revolucionário, não é? Porque a reação normal de cada um de nós é exatamente o contrário. Deste uma canelada, vais levar duas. Não é? Não pode ser assim. O Senhor Jesus é modelo para a nossa resposta em relação ao mal. Lembram-se que Jesus foi repetidamente insultado por todo o bicho careta que havia naquele tempo. Todos os fariseus, de quem ele estava às vezes tão próximo em termos de doutrina, os fariseus, os escribas, incomodaram Jesus até mais não. Falaram mal dele até à exaustão. E no ápice do seu sofrimento, quando ele obedece até à morte e morte de cruz, ele é ridicularizado, ele é escarnecido, e mesmo aqueles que estavam lá com ele na cruz, escarneceram-no. E como Pedro diz em 1 de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 23, que já vimos, ele, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. E, portanto, ao contrário do que dizia o Antigo Testamento, e nós podemos até ver isso em Êxodo ou em Gênesis, não interessa, Êxodo 24, Êxodo 21 diz aquela famosa lei de talião, olho por olho, dente por dente, que vocês conhecem, todos nós conhecemos. Mas quando nós olhamos para aquilo que o Senhor diz desde o início das Escrituras, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, Deus colocou uma condição a Adão, que não comesse do fruto da árvore, não foi? Gênesis 2,17. E nós vemos aqui o quê? O que se pode ou o que não se pode fazer, de acordo com a vontade de Deus. Uma aliança baseada no fazer, nas obras. Mas se nós olharmos para o capítulo seguinte, depois de Adão ter feito exatamente aquilo que lhe tinha sido proibido,
nós temos Deus a realizar e a mostrar claramente a sua vontade, quando Ele faz aquilo que nós chamamos o próprio Evangelho. Gênesis 3,15, quando Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, das obras passou-se para a graça. Deus diz: eu vou cuidar de vocês. Ouçam, olho por olho, dente por dente, é o que a lei diz. A lei civil, não é? Faz uma asneira, tens que ter responsabilidade. Mas os tribunais das nossas sociedades, os juízes, não são ministros da graça, são ministros da lei. Neste sentido, da lei civil. Mas a Igreja, a comunidade, os irmãos, unidos à volta da mesma vontade do Senhor, a Igreja visível, esta pequenina Igreja, tem de ser ministra da graça. Não pode viver sob a lei, mas tem de viver sob a graça. E porquê? Porque nós sabemos que é na graça de Deus que Deus mostra o seu favor incondicional por cada um de nós. Nós merecemos condenação, nós merecemos mais do que juízo, mas como destinatários da graça, nós somos chamados a reagir como se reagiu connosco, da parte de Deus, a responder graciosamente e não legalmente. E se na comunidade da graça, que é a Igreja do Senhor, neste pequeno grupo, há quem nos ofenda, nós temos de aprender a viver com graça, mesmo nessas circunstâncias. Quantas congregações já foram destruídas por uma resposta desabrida? Eu garanto que conheço alguns exemplos. Quantas congregações foram sacudidas por um comentário descuidado? Quantas dificuldades teriam sido evitadas se nos tivéssemos preocupado em Cristo em imitar o Senhor Jesus nas suas situações, nas suas atitudes? Meus irmãos, é assim, os que receberam como nós a graça sobreabundante de Deus em Cristo, aqueles como nós tiveram os corações transformados de pedra em carne, devem responder sempre ao mal com graça. E é isso que Pedro diz aos irmãos da Ásia, e é isso que Pedro, 2000 anos depois, nos está a dizer a nós. Nós que temos recebido o favor de Deus em Cristo, devemos ser incondicionalmente graciosos com aqueles que estão na Igreja visível de Cristo. E sabem, este é o chamado mais difícil e mais elevado que se pode ter numa igreja. Tratar os outros como Cristo nos tratou. É das coisas mais difíceis. Quando nós estamos feridos, o que é que nós queremos fazer? Ferir também. Quando nós não atacamos aqueles que nos magoaram, é no fundo a graça de Deus que em Cristo nos permite refletir, mesmo que de forma pequena e silenciosa, sobre aquilo que o nosso Salvador fez, Ele que não repostou àqueles que o feriram. E no lugar de reagirmos com violência, reagirmos da mesma maneira, na aliança da graça nós sabemos que podemos reagir em bênção. Naturalmente falando, o ser humano depois de Adão, por si próprio não consegue. Mas em Cristo Jesus nós podemos viver como Ele. Na aliança da graça, o Espírito opera em nós e nós somos capazes de responder não com veneno ou violência, mas com bênção. E Pedro diz porquê? Porque diz no final do versículo 9: para que por herança alcanceis a bênção. Ele não está ensinando que há uma razão, uma ligação entre darmos outra face e uma herança futura, mas realmente existe uma conexão, existe uma ligação. Acontece que aqueles que abençoam em vez de amaldiçoar recebem uma herança de bênção. Onde é que nós vemos isso? Na palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não foi isso que Jesus ensinou? Bem-aventurados sois vós quando vos sentirdes perseguidos em situações incómodas, porque não é novidade nenhuma. Já outros viveram e vocês podem viver também. Aqueles que são injuriados por causa de Cristo herdam uma recompensa. Mas a recompensa, meus irmãos, não vem das nossas obras, nem das nossas atitudes. Vem sim da graça de Deus. Esses que são abençoados são aqueles que têm uma visão clara
da presente realidade celestial e da sua futura manifestação visível, estão mais bem preparados para responder adequadamente ao mal. Este é o mundo de Deus. Um mundo caído, é importante dizermos isso. Mas este não é o nosso mundo definitivo. Este mundo em que nós vivemos é a nossa Bitínia e a Ásia Menor, como aqueles irmãos há 2000 anos viveram. Não é o nosso fim, mas é o nosso caminho. E se debaixo dessa luz nós compreendermos isso, nós sabemos que se tivermos que levar um golpe, nós devemos virar a face para aceitar outro, ao mesmo tempo em que voltamos o rosto para o céu e para o nosso glorioso Senhor, que reina e reinará até o fim. E portanto, meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja do Senhor, se nós queremos ser uma igreja que vive em unidade, preparemos-nos para aprendermos a mudança. Preparemos para viver como Jesus nos ensina, como Pedro dá conselhos, sabendo que essa realidade que nos espera vai ser completamente diferente. E já agora, nós já realmente a podemos viver. A unidade é fruto da nossa vida, da nossa vivência e da nossa ação. Somos uma igrejinha tão pequenina, gente tão diferente uma da outra. Sabem que mais? Apesar de tudo isso, Jesus quer que nós sejamos unidos. Que nós estejamos unidos nele, fazendo a diferença no mundo em que estamos vivendo e fazendo a diferença com o nosso testemunho desse mundo em que vivemos. Que o Senhor nos ajude e nos permita aprender a viver como o seu apóstolo ensinou a igreja na Bitínia, na Ásia Menor. Que o Senhor nos ajude a aprender a viver em unidade, construindo a união dos irmãos. Que Ele nos abençoe. Amém.